Boa tarde, gente. Aleluia, Jesus. Curte a live, gente. Compartilha, por favor. Deus é maravilhoso, né, gente? Não há outra além dele. Curte a live, compartilha. Obrigada, Henrique Santana, por curtir a live. Gente, curte a live, compartilha. Deus te abençoe. Deus te guarde. Te dê muita força. Aleluia, né? Aleluia. Glória a Deus. Curte a live, compartilha. Manda para alguém que você conhece. Vamos hoje fazer menção dos Salmos 31. Amém? Salmos 31 não, gente. 35. 31 já preguei aqui, né? Agora nós já estamos aqui no Salmo 35, para a glória de Deus, né? Também trago outras palavras, né? Para quem me acompanha aqui sabe. Tanto que eu tenho trazido aqui aulas fortes, né? Palavras de conhecimento da parte de Deus. Deus é maravilhoso, né, gente? Vamos falar um pouquinho aqui hoje, né? Do cara que eu também amo na Bíblia, Davi. Amém? Curte a live, gente. Compartilha. Ajuda aí. Ontem eu falei, né? A palavra de Deus lá em Marcos, capítulo 9. E hoje eu vou falar aqui, continuar, né? A nossa jornada nos Salmos. Comecei no 1 e fui lendo. Hoje nós já estamos no 35 também, né? A glória de Deus. Deus é maravilhoso, gente. Curte a live. Compartilha. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Eu gosto de falar, gente, um pouquinho antes de ministrar, né? Antes de ler os Salmos, Salmo 35, qualquer salmo que eu for ler, eu gosto de falar um pouco da personalidade de Davi, né? Gosto de falar um pouquinho dele antes de ministrar sobre o que ele fala, né? O Israel aí falando, né? Boa tarde, sou de Uba, não sei aonde é não, mas que bom, irmão, que você tá aí, viu? Tá bom? Uba, Minas Gerais, pois é, a pessoa tá me corrigindo aqui. Pois é, gente, então que bom, viu? Em nome de Jesus, que bom, viu? Fica aí, Israel. Gente, vou falar um pouquinho sobre Davi. Davi, diante do conhecimento da palavra, né? Do que eu leio, do que muitos falam. Davi era o homem chamado na Bíblia segundo o coração de Deus. Ah, Ana, mas Davi errou demais, pecou demais. Sim, meu querido, não tô falando isso aqui não. Ele pecou sim, falhou muito, mas a Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus. E se um homem ou uma mulher é chamada de segundo o coração de Deus, claro que tinha intimidade com o Senhor. Claro que tinha, né, uma amizade com Deus. Claro, né? O Israel falou, não entendeu. É o Bahia. Que bom, viu? É porque eu não... Porque colocou o e o B só, né? Que bom, viu? Que bom. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Lá de Bahia, gente. Meu Deus. A internet vai longe, né?
Enfim. Aí, gente, eu quero falar uma coisa com vocês. Davi, ele era um cara, assim, muito, assim, que tinha, né, uma vida com Deus, que tinha uma responsabilidade de orar, de conversar com Deus todos os dias. Por isso ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele errou, pecou, falhou. Mas ele era o cara chamado segundo o coração de Deus. E ninguém é chamado segundo o coração de Deus se não tiver intimidade. Claro que tem que ter intimidade. Ok? Então vamos lá. Salmos 35. Obrigada, viu, Israel, por seguir. Deus te abençoe em nome de Jesus. O título é assim, Davi pede o castigo dos ímpios, descrição da miséria destes e suplica para que Deus os julgue. Tá vendo? Esse é o título. 35. Plenteia, Senhor, com aqueles que plenteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. O que Davi está querendo falar aqui? Deus, dá um jeito neste povo, porque esse povo está vindo para cima de mim. Para quem não sabe, gente, Davi era um homem de guerra. Davi estava sempre ali lutando, pelejando para defender o teu povo, para defender também o povo de Deus, né? Então, Davi, ele tinha essa responsabilidade também nos seus ombros. Mais uma responsabilidade, né? Que é o que, Ana? Defender o povo, defender a cidade, proteger o povo, proteger a cidade. O Moacir falando aí que é lá de Ceará, né? Que bom, viu? Seja bem-vindo, Moacir. Versículo 2. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. 3. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Davi pedia a Deus livramento e já também glorificava o nome do Senhor, né? Já não perdia o momento ali de adorá-lo, de bendizê-lo, de exaltá-lo, né? E o que eu quero falar aqui é o quê? Que muitas das vezes a gente também perde isso, a gente vai falar com Deus os nossos problemas, situações que a gente passa, mas a gente esquece de adorá-lo, de glorificá-lo, de bendizê-lo. E Davi não perdia isso aqui, gente. Davi, ele pedia, ele falava a situação, né? Ele colocava tudo ali diante de Deus, o que ele estava passando, mas ele não pedia oportunidade de adorar a Deus, de glorificar o nome do Senhor. E também eu e você não podemos perder a oportunidade de adorar, de exaltar o nome do Senhor. O Moacir está aí dando boa tarde, né? Boa tarde, viu, Moacir? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Olha o versículo 4. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam mal. Davi estava aqui clamando a Deus, né, por ajuda, porque tinha muitos ali querendo que ele morra, querendo a morte dele, né? Outra aqui também falando boa tarde, Ana Marina Alves, né? Que benção, Ana, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus, boa tarde. Versículo 5. Seja como pragana perante o vento e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Davi estava clamando aqui a Deus por ajuda, por socorro, né? Deus, manda anjo aqui para me proteger. Quem é crente, quem crê na palavra, né, sempre fala com Deus. Deus, me protege aqui, né? Quem lê os Salmos 91 sabe que Deus manda anjo para nos guardar. A gente não sabe a dimensão de quantos né? Mas Deus sempre manda anjos para guardar o teu povo, para livrar o teu povo, livramento de morte, livramento de acidente, livramento de fazer um negócio que vai ali te dar muitas perdas, né? Te dar muitos prejuízos. Então Deus faz isso, gente. Olha aqui, 7. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma. Davi estava falando, Deus, eles estão fazendo isso, mas eles não estão fazendo isso porque eu estou merecendo. Estão fazendo isso porque eles querem, porque eles são mal.
e pedindo ajuda e clamando a Deus. E não é diferente de nós, né? Nós também temos que clamar a Deus, buscar a tua presença, pedir Ele ajuda, pedir Ele força, pedir Ele sustento mesmo, né? Olha aqui o 8, ó. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber e prenda-o. A rede que ocultou caia ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegre-se-á na sua salvação. Pessoas que assim que não têm muito entendimento pode pensar que Davi era orgulhoso, né? Era soberbo. Não, gente, aquele tempo ali era guerra de noite, noite e dia. E era comum ter guerra. Era tipo algo que não era surpresa para eles. Entende? Graças a Deus que aqui no Brasil nós nunca vimos uma guerra, né? Enfim. Mas naquele tempo lá, no lugar que Davi estava vivendo, morava, tinha sempre guerras, né? E tanto que Davi tem uma parte que fala, se o Senhor não for conosco, Pai, eu não vou. Se a tua presença não for conosco, nós não vai, nem teu povo, nem eu. Por quê? Porque era Deus que livrava o povo. Era Deus que dava, entendeu? A vitória. Era Deus que pelejava por eles, né? Tanto que tem uma parte que a Bíblia fala que é aqui o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que está na frente da batalha. E nós sabemos, gente, que hoje talvez não é uma guerra física, né? Graças a Deus ainda o Brasil não tem isso. Glória a Deus por isso. Mas nós sabemos das guerras espirituais, das guerras do coração, das guerras até mesmo mentais da nossa mente, né? Paulo fala que a gente enfrenta uma batalha na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha todos os dias. Todos os dias temos que lutar, né? Contra os ataques. A Bíblia fala que o inimigo ele lança setas para destruir, né? Lança ali palavras para te abater, para te colocar no chão, para te colocar caído, caída. Só que como que a gente protege, Ana? Como que a gente faz para se defender disso? A Bíblia fala claramente lá em Efésios, né, capítulo 6, do versículo 10 em diante, fala sobre a armadura de Deus. E uma das armaduras, né, uma das proteções divinas do Senhor, de Deus, do céu, é o escudo da fé, que não faz nós ficar caído quando o inimigo lançar seta, quando o inimigo lançar palavras para nos abater, para nos colocar para baixo, para fazer a gente pensar pensamentos destrutivos, pensamentos que psicologicamente, né, a psiquiatria comprova como pensamento intrusivo, né? Mas biblicamente, teologicamente, diante do que Deus fala na tua palavra, são pensamentos que são setas do maligno, que vem para matar, vem para destruir, vem para te roubar mesmo. Roubar o que, Ana? Roubar a tua paz. Destruir o que, Ana? Destruir, meu querido, a tua alegria. Destruir a tua autoestima, né? Quando você acha que tá tudo bem, do nada você fica mal. Então nós temos que ter isso em mente. Lutamos contra tantas coisas na vida, mas esquecemos também que precisamos lutar contra aquele que a gente não consegue muitas das vezes presenciar, ver, porque ele também é um ser espiritual. É mal, mas é um ser espiritual. Paulo vai dizer, né, que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue. Tá querendo dizer o que ali, Ana? Que não são pessoas. A nossa luta não é contra pessoas física, entendeu? Mas a nossa luta é contra espíritos malignos, demônios, hortes celestes da maldade, que tá mesmo até mesmo nas regiões celestiais, né? Potestade, enfim. É coisa espiritual, gente. A gente não consegue enxergar, né? Só se Deus te dá alguma visão, só se você tiver ali um sonho, enfim. Mas isso é outro detalhe, né?
mas a gente não consegue ver ele, porque ele também é um ser espiritual. Por mais que ele é um ser espiritual mal, né? Do mal. Mas o que faz a gente se blindar, se proteger contra isso, Ana? Ler a palavra, encher, né, do conhecimento da parte de Deus, buscar o escudo da fé, buscar, e a fé, a Bíblia diz, né, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O abençoado aí, né, falando lá, ótima tarde, amém, irmão. Ótima tarde para você também. Josiel, obrigado, viu, por seguir. Gente, vamos lá no versículo 10. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Só Deus pode nos livrar, querido. Só Deus pode nos livrar de qualquer situação que a gente estiver passando, só Ele pode livrar, né? Olha aqui. Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba, né? Para quem já teve essa experiência de ser roubado, de ser roubada. Já morei em Belo Horizonte, graças a Deus, já andei muito naquelas ruas, né, no centro da cidade, mas graças a Deus eu nunca fui roubada, eu nunca tive essa experiência. Mas para quem teve essas experiências, todas as pessoas que já me contaram, né, fala que é muito ruim, porque a pessoa pega ali a sua bolsa, né, os seus pertences, tudo de valor que você tem, leva os seus documentos, leva o seu celular, leva o seu dinheiro, né, se tiver ali na hora. Leva tudo, gente. E às vezes nós nem tá preocupado com o celular ou com o dinheiro, mas só os documentos, né? E eles não deixam nem os documentos. De tão mal que muitas das vezes eles são. E às vezes tem pessoas, né, que já não tá nem aqui para contar a história, porque são tão ruins que levam os pertences e ainda mata a pessoa. Gente, todas as pessoas que já foi presenciado, já passou por isso, já foi roubado no meio da rua, roubada, né? Fala que depois tem traumas, não consegue dormir direito. Quando vai pro trabalho, fica sempre com aquela cisma, né? Com aquele sentimento, nossa, pode acontecer alguma coisa ruim comigo aqui a qualquer momento. E fica ali com aquela sensação estranha, né? Enfim. Ivo, muito obrigado por seguir. Gente, e aí, gente, as pessoas contam, né? E falam, mas que é ruim demais a sensação. E sabe por causa de quê? Que essas sensações, elas vai e volta. Tem pessoas que pegam traumas. Eu vou provar você biblicamente, querida, que acontece isso mesmo, sabe por causa de quê? Porque o mal existe. Porque o espírito ruim, espírito do mal, como diz lá na carta, né, de que Paulo escreveu, que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas contra espíritos malignos, é real. Por mais que foi roubado ali por uma pessoa, mas o espírito que estava habitando, ou os espíritos, né, que estavam habitando na vida daquele cara que roubou, aquele bandido, né, aquela bandida, seja lá quem for, atormenta a vida da pessoa que foi roubada. E a pessoa não consegue dormir, gente, isso é caso verídico. Tem pessoas que não conseguem dormir após passar por uma situação de roubo. Fica sempre ali perturbada, precisa até fazer terapia, né? E graças a Deus que hoje tem isso. Hoje o povo está abrindo a mente, está buscando conhecimento, está buscando ajuda. Mas muitos não buscam, não sabem nada, nem da área da psicologia, nem da área da vida, né, cotidiana, e muito menos de Bíblia, muito menos sobre da parte espiritual, da parte de Deus, e sofrem muito. Eu já vi pessoas contarem que não conseguem dormir, gente, se não for a base do remédio, se não for a base de ser dopado, de ser dopada. Então, gente, isso é real. O mundo espiritual também é real, da mesma forma que nós vivemos na Terra, que ela é real, né? Estamos aqui presenciando a realidade. Aqui tá a parede, ali tá até meio assim ainda. Ali tem uma tomada, é real, tem eu aqui, né?
Enfim, é real, tudo é real aqui para nós, tá vendo? Mas o mundo espiritual também que a gente não consegue ver com esses olhos físicos, só se Deus abrir a nossa visão e dar a nós uma visão espiritual, ele também é real. E muitas das vezes a gente não consegue enxergar isso. Por quê, Ana? Porque falta discernimento da parte de Deus. Falta você buscar o Senhor esse discernimento. A Dayana aí, né, falando é verdade, amada. Sim, Dayana, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. E muitas pessoas não buscam conhecimento. Muitas pessoas não tá nem aí com nada, tá nem ligando. Você já viu, gente, também que tem aquela parte, né, que a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria? E eu creio que se presencia nisso, quando uma pessoa conta assim, não, eu fui roubada, e eu não consigo dormir mais, eu tenho traumas. Aí tem gente que fica rindo da pessoa. Você é besta, menina, para de besteira. Ou para, menino, que besteirada é esta? Gente, isso não é besteira, isso é real. A pessoa não tá ficando doido não. É real. As coisas que acontecem conosco aqui na terra, seja elas boas, seja elas ruins, alguma coisa que está interno na pessoa, que está na mente, que Paulo fala que nossa mente é o campo de batalha, através da mente desce para o coração e ali pode se ser consumado, né? No seu físico, enfim, na sua realidade. Mas é real, gente, o que as pessoas passam, é real, tenha empatia, né? Pelo próximo, pela dor do próximo. Tem gente que fala que besteira, que frescura. Não pode falar aquela palavra com D aqui, né? E nem aquela palavra com A. Às vezes eu fico até me policiando, porque às vezes eu quero falar e não pode, porque a plataforma corta. Mas eu vou falar, né? A tristeza profunda, o excesso do futuro. E muitas pessoas falam que besteira, que bobajada. Gente, isso não é bobagem, isso não é besteira, isso é real. Tem muitas pessoas passando por dificuldades, não só espiritual, mas emocional, psicológica, psíquica, né? Mentais. E porque elas querem? Não, porque o mal existe. O inimigo, meu querido, ele atua nisso com todas as forças que ele tem. Se ele atua até mesmo quando você não dá brecha, quando você não tá passando nada, imagina quando você passa alguma coisa ruim. Claro que ele vai atuar naquele mal que te aconteceu. Claro que ele vai acusar, né? O próprio Senhor da sua vida, que não te livrou, que não te guardou, enfim, ele vai inventar mentiras para você afastar mais e mais de Deus e ficar mais ainda perto dele, para ele te fazer o quê? Te manipular. O inimigo é mestre, gente, em manipular. O inimigo é mestre em colocar coisa na sua cabeça que não é verdade, que é mentira. A Bíblia diz que ele mente desde a antiguidade, desde o jardim do Éden, que ele entrou dentro da serpente, né, dentro da cobra, para enganar Eva. Gente, o inimigo é sujo. Ele só precisa de alguém ali que não conhece Bíblia, que não conhece Deus, que não tem uma dimensão das coisas espirituais. Só precisa de alguém não acreditar nele para ele entrar nessa pessoa e destruir vidas na face da terra. Porque da mesma forma que Deus usa a mim e usa outras pessoas para te alertar, para pregar a palavra, para te falar uma palavra de ânimo, de conforto, tem também o mal que luta, usando pessoas para destruir, para matar, para roubar, para destruir. Ana, mas nem tudo é diabo, nem tudo é inimigo. Que não pode falar também essa palavra com D aqui, gente. Toda vez eu tenho que me policiar em nome de Jesus. Mas, querido, só de você achar que nem tudo é inimigo, ele faz um arrasto contigo. Eu não tô falando que tudo é inimigo, não. Tem sim pessoas ruins. A Bíblia fala do perverso, da perversa, do homem mau, do homem violento. A Bíblia fala assim deles, ok? Né? Daqueles que não têm caráter bom e sim caráter ruim. A Bíblia fala claramente desses. Mas a maioria, meu querido, não é por causa de
ter um caráter ruim, a maioria é por causa que não tem conhecimento da palavra, é dominado pelo mal, é dominado pelo inimigo, dominada pelas trevas, dominado pelo o inimigo que atua não só no seu coração, não só na tua mente, que desce pro coração, mas também no teu físico. E a pessoa comete algo com pessoas. Isso é real, gente. Não podemos descartar isso também, colocar tudo culpa no ser humano, colocar tudo culpa, né, no povo, assim, nas pessoas, né, como se elas não pudessem também ser usadas pelo inimigo. O inimigo, ele vem disfarçado, meu querido. Ele ama disfarçar. Ele ama que as pessoas achem que ele não existe. Ele ama pessoas que têm esse discurso. Diabo nem existe. Inimigo nem existe, né? Demônio, que nem existe. Demônio somos nós. Você já viu essa palavra? Muitas pessoas falam. Meu querido, você não sabe como o inimigo, ele olha para você falando isso, ele dá gargalhadas que você não ouve porque você não tem os ouvidos abertos espiritualmente falando. Mas ele ama quando você tem esse pensamento, porque através desse pensamento teu, você vai trazer muitas outras pessoas para pensar como você. Por isso que quando Paulo fala, né, que nós somos ministro de Deus, que nós somos aquelas pessoas que estão aqui na terra para falar, né, de Cristo, para falar da obra do Senhor. Tem pessoas também que estão aqui, meu querido, sendo enganadas pelo inimigo para falar coisas que vão ajudar ele a trabalhar mais e mais na terra. Sim, Ana Marina, vamos estar orando sim no final da live, tá bom? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Mas é muito sério, gente. O campo espiritual é muito sério. Vamos lá, continuando, né? Versículo 11. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Tá vendo aqui? Já existia gente ruim, meu querido. Já existia gente sendo influenciado pelas trevas. Mas quando estava enfermos, o meu vestido era o saco. Humilhava a minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Gente, tá vendo aqui uma das provas que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque o que mais fala na palavra de Deus, se você for ler ali os livros, né, de Romanos, as cartas de Paulo, Gálatas, vai falar sobre humilhar. Lá também em 2 Crônicas, né, fala sobre você se humilhar, você se colocar diante de Deus em humilhação. E olha aqui, uma das provas que Davi era o homem segundo o coração de Deus. O Marcelo aí, né, dando oi. Oi, Marcelo, seja bem-vindo em nome de Jesus, Mas quanto a mim, quando estava enfermos, o meu vestido era o saco. Humilhava a minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Tipo, para o meu peito, né? Para dentro do meu coração. Gente, olha aqui a prova que Davi, ele buscava a presença. Que ele buscava estar perto de Deus. Se vocês que não... Talvez vocês nunca leram, mas tem alguns aqui que podem ter lido aquela história do livro de Jonas, que quando Deus manda ele pregar para a cidade, né, de Nínive, o povo ninivitas, e ele vai para outro lado, enfim, aí depois ele é lançado lá, né, Deus manda o peixe lá grande engolir ele e jogar ele lá onde era para ter ido, para a cidade de Nínive, e aí ele vai, né, enfim, é um percurso mais longo, mas ele vai lá para a cidade, prega para o povo. Deus perdoa aquele povo e aquele povo converte, gente. Sabe o que ele faz? Aquele povo converte tanto. Eles se arrependem tanto das suas misérias, dos seus pecados, que a Bíblia fala claramente que eles ficam 3 dias de jejum,
sem comer, sem beber, e veste-se pano de saco, vestido de saco, igual aqui Davi está falando. E a Bíblia fala que eles colocam até mesmo os bebezinhos, né? Os bebezinhos não tomam mais leite ali, através das suas mães. Até mesmo os animais também não comem, não bebem. O povo converteu de verdade, gente. O povo quis Deus, o povo quis Jesus. Entendeu? Maria, muito obrigada, viu, por seguir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha aqui pra você ver a prova que Davi era o homem segundo o coração de Deus e buscava a presença de Deus, ó. O meu vestido era o saco, humilhava a minha alma com jejum. Tá vendo? E a minha oração, voltava para o meu seio. Olha aqui, querido, a prova que eu te falo, que muitos falam, mas Davi pecou. Realmente pecou mesmo. Eu também prego aqui, falando que ele pecou de verdade, pecou bastante, viu? Tem pecados aí que Davi cometeu que muita gente não comete, porque foi muito absurdo o que ele fez. Mas ele tinha uma diferença muito grande, muita gente aqui também, né, na terra. Era o que, Ana? Era o cara que buscava Deus, era o cara que se arrependia de verdade, era o cara que não tinha vergonha de se humilhar diante do Senhor. Gente, uma das inteligências do cristão, da cristã, do servo, da serva de Deus é isso. É você não ter vergonha de se humilhar para Deus. É você não ter vergonha de buscar a presença de Deus e buscar força nele. Porque muitos ficam com esse pensamento, se Deus quiser fazer, ele faz. Gente, eu não estou aqui limitando o poder de Deus. Se Deus quiser fazer, meu querido, ele faz o que ele quiser. Ele é Deus. Mas o próprio Deus deixa na tua palavra alertas, despertamentos, que você precisa buscá-lo, que você precisa se humilhar. A Bíblia diz, né? Achegai, pois, vós a Deus, e ele achegará a vós. Quer dizer o quê? Você precisa chegar perto de Deus para que Deus venha também para perto de você. Não tem como a gente querer que a Bíblia seja contrária. Não tem como. A Bíblia não vai ser o contrária. Porque a Bíblia não vai querer agradar só um ou só outro, ou a Ana, ou a Maria, ou o João, ou o Francisco, seja quem for na face da terra, ou a Letícia, ou a Fernanda. Não, gente, não tem isso. Não tem isso, não. Não. A Bíblia, ela agrada o coração de Deus. A Bíblia agrada o coração do Senhor. Entendeu? Olha aqui pra você ver, ó. 14. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os objetos se congregavam contra mim, e eu o não sabia, rasgavam-me e não cessavam. Gente, olha o que Davi está fazendo a confissão aqui pesada, olha aqui. Vou até ler de novo, ó. Olha aqui pra você ver. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Tá vendo? Tem gente que passa de irmão da gente, tem gente que passa de amigo, mas é traíra, não confia não, toma cuidado. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe, né? Aqueles que faz de vítima, aqueles que ficam fazendo de manipulação, querendo te enganar. Gente, toma muito cuidado, olha aqui. Mas eles, com a minha diversidade, se alegravam e se congregavam. Tá vendo? Olha aqui, ia até pra igreja, né? E o tanto de gente que tem assim, tá dentro da igreja lá, não é convertido, não é convertida, não tem amor pelos outros, não tá nem aí que os outros se viram, se dana, né? Misericórdia. Ó, os objetos se congregavam contra mim e eu não sabia, rasgavam-me e não cessavam. Gente, aqui, Davi ele não fala muito claro não, mas para quem é entendido, quem vai buscar conhecimento aqui, até os objetos. Aqui é quando alguém, né, quer fazer alguma coisa ruim contra ti. Ele tem que pegar um objeto teu. Você já viu que tem essas religiões que acreditam, né? E são reais isso, gente. Para você que não acredita, para você que acredita, isso é real. Tem o mundo das trevas, tem as trevas também que trabalham. Aí ele fala aqui, ó. Os objetos
se congregava contra mim e eu não sabia, rasgava-me e não cessavam. Gente, o povo pegava até mesmo objetos de Davi, até mesmo suas vestes ali, para fazer obras ocultas. E passando de amigo dele, de amiga. Gente, isso é muito sério. Muito sério, gente. Toma muito cuidado. Às vezes, né, não diminuindo religião de ninguém, longe de mim, né? Mas tem muita gente que é declarado para o inferno. Tem gente que é declarado que é do lado do mal, do lado das trevas. Como que eu, que creio em Deus, como que você que crê em Deus, que está do lado da luz, vai participar de amizades que é declarado que está do lado das trevas? Gente, não existe isso na face da terra. A Bíblia diz que quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada, têm que sair. E a Bíblia também fala, gente, claramente, eu já fiz uma pregação aqui em algumas lives minhas, falando sobre isso, que os filhos das trevas, que é os filhos do inimigo, que é declarado, tem gente que é declarado, tá bom? É mais astuto do que os filhos da luz. A palavra astuto ali significa esperto. Sabe por que o inimigo escolheu a serpente? Porque ela é esperta, porque ela é astuta. Por isso ela saberia articular bem. Por isso ele usou aquele animal, né? Enfim, aquela espécie lá de animal. Por isso, gente, o inimigo é esperto. Os filhos do inimigo é esperto, é esperta. Claro que eles vão passar a perna em ti se tu não ficar esperto também. Olhar a Bíblia, meditar nela, orar, buscar a presença de Deus, para Deus ter misericórdia de você e te revelar, né? Enfim, o Murilo ali, né, falando olá. Olá, viu? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Antônio, muito obrigada por seguir. Gente, isso é muito real. Tem gente que não acredita no que eu tô falando aqui. Mas graças eu dou a Deus que tem muita gente que acredita. Porque tem gente que é declarada. Eu não tô falando aqui de religião somente, não, gente. Eu tô falando aqui de pessoas que é declarada para o inferno. Elas falam na cara dura, não, eu adoro o inimigo. Eu faço coisas ruins. Gente, como é que você vai ficar convivendo com a pessoa dessa? Ou essa pessoa se converte, ou essa pessoa precisa sair da tua vida urgentemente. A Bíblia diz, né, que a gente precisa fugir da aparência do mal. E você acha que isso não é mal diante dos olhos de Deus? Você fazer uma amizade com um cara, com uma mulher, né, com um homem que é declarado, que adora o inferno, que ama o dono do inferno. Eu falo aqui isso aqui, gente, com muita clareza. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar para a vida. Sabrina, muito obrigada, viu? João, tá... Não sei o que ele falou, não, enfim. João tá falando, tudo bem, João? E você, como que você está? O Henrique aí falando, forte palavra, glória a Deus, amém, irmão. Gente, em nome de Jesus, vamos acordar para a vida. Vamos acordar para a vida, porque hoje o inimigo, claro que ele também vem disfarçado, tá? Claro que ele vem através de um cara que fala que é de Deus, de uma mulher também que fala que é de Deus, mas não tem nada de Deus. Você conhece a árvore pelo fruto, ok? Mas aqui eu tô explicando uma palavra, um versículo, né, que fala sobre alguém que é declarado. Declarada. Eles falam, eu sou do inimigo, eu adoro o inimigo, eu faço obras pro inimigo. Como é que você faz parte dessa amizade? Como é que você fica perto deste homem? Como é que é... Se ele tá perto de você, meu querido, já tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia fala que a luz e a treva não pode ficar perto um do outro. Se a luz chegar, as trevas têm que bater em retirada. Se essa pessoa não retira da tua vida, tem algo aí. Tem algo que você tá abrindo para ela. Tem algo que ela tá se sentindo confortável. Agora, se você entrar em jejum aqui, ó, que Davi tá falando, em consagração, fazer um propósito. Antigamente eles faziam, vestia até pano de saco, né? Tem pessoas que ainda fazem isso. Enfim, anda de pé de chão, enfim, descalço, né? Mas hoje é o quê? É a oração e o jejum.
orar, né, em determinados tempos, fazer jejum de comida, de bebida, né, da água, enfim. Mas mova-se, para de ficar parado, para de ficar parada, porque se você ficar parado, se você ficar parada, esse mal que está atuando na vida dessa pessoa vai te laçar. Quando você vê, meu querido, você está numa forte angústia, para não falar aquela palavra aqui que não pode falar a palavra com D, viu? Se você não vigiar, você fica deixando essa pessoa entrar na sua casa, na sua vida, abrindo a vida para ele ou para ela, algum momento você vai estar, sabe o quê? Até fora de si. Não, Ana, você tá exagerando. Quem aqui já leu aquela parte que fala que o espírito maligno ia atormentar lá Saul e Davi tinha que tocar pro bicho ir embora, pro bicho bater em retirada, senão ele ficava ali perturbado há um tempão. Meu querido, isso é real. Existe espírito que atua na área da mente e deixa a pessoa perdidas na confusão mental. Existe, isso é bíblico, gente. Não tô falando coisa que é da minha cabeça, não, é verdadeiro. Ah, Ana, mas tem comprovado também que existe, né, problemas psíquicos. Ok, não tô aqui tirando nada disso. Nada disso. Eu tô falando que o inimigo, ele usa, gente, a tua fraqueza. É aonde você é fraco que ele vai querer atuar. Mas a Bíblia fala que o poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza também que Deus quer se destacar. Quer que o poder dele venha. Entendeu? Então, exemplo. Se alguém tem, sim, problemas psíquicos por causa de traumas, né, por causa de perturbamentos que teve na infância, seja o que for, Deus vai atuar aí. É aí que Deus vai atuar nessa fraqueza tua. E tu vai contar, né, a sua história e outras vidas vão ser tocadas, sustentadas, renovadas, se sentir abraçadas. Porque hoje, gente, o que eu falei aqui no começo, o povo não tá nem aí com ninguém. Cada um vive sua vida, cada um se lasque e deixa o mundo pra lá. Né? Em nome de Jesus Cristo, olha aqui pra você ver. Tem alguém escrevendo aí, acho que não sei se é árabe, mas eu não entendo nada, viu? A Elisiene, né? Tá falando boa tarde, é verdade, é isso mesmo, você falou tudo agora. Sim, minha irmã, porque eu tô falando algo aqui que a Bíblia fala claramente para nós, né? Pra gente vigiar, gente. Pra gente entender, meu querido, que a realidade da vida é real, sim. A gente sofre, padece muito aqui na Terra. Mas também que existe o mundo espiritual e ele é mais real ainda do que esse real nosso, porque esse real nosso, a Bíblia fala que vai passar. Tá na palavra, o céu e a terra passarão como estrondo, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o mundo espiritual é mais real ainda. Um dia vamos fazer noção disso, né? Um dia vamos ter a convicção disso, porque todos nós teremos que partir um dia, né? Aleluia. Olha aqui pra você ver, vamos continuar aqui na palavra, né? 16. Como hipócritas, zombadores nas festas, rangi os dentes contra mim. Ó pra você ver que doideira, né? Senhor, até quando verás isto? Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Davi estava fazendo uma declaração aqui a Deus. Deus me ajuda, porque eu não vou te esquecer. Porque muita gente esquece quando Deus ajuda também. É outra coisa que eu vou entrar aqui também. Muita gente, quando Deus abençoa, quando Deus cura, quando Deus liberta, quando Deus faz um milagre, ele esquece de Deus. Tchau, Senhor. Mas só volta para Deus quando estiver apertada de novo. Estiver passando uma coisa bem complicada na vida. O Dias aí, né, seguiu. Obrigado, viu, irmão? Por seguir. Enfim. Olha o 19. Não se alegre de mim os meus inimigos sem razão, nem pisque os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Tá vendo? Levantava falso testemunho a Davi.
ficava fazendo coisas sem o Davi tá devendo, gente. E tem muita gente assim, começa a ter raiva de você de graça, você não faz nada pra pessoa, a pessoa pega uma raiva de você e começa a querer acabar com a tua vida, levar o seu nome lá para o filho do cão, para a filha do cão, e começa ali uma perseguição na sua vida, na vida da sua família. Meu querido, minha querida, vocês precisam ficar sempre em alertas, o mal existe. O mal existe, gente, tanto que ele existe, que hoje ele não vem muito mais disfarçado. Claro que ele vem disfarçado, ok? Não tirando aqui o disfarçamento dele, que ele também é mestre em disfarçar. Mas muitos que estão acontecendo hoje em dia, ele vem declaradamente. Ele mostra a face dele e o povo não acredita ainda, o povo não tá nem aí ainda. Como é que pode, né, as pessoas ficar dessa forma? Elisiane, muito obrigada por partilhar a live, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Gente, hoje o povo não acorda para a vida. Hoje o povo acha que tudo é por causa que comeu alguma coisa, por causa que bebeu. Coloca a culpa em tudo. Mas nunca olha também para o lado espiritual. Ah, Ana, mas tem gente que espiritualiza tudo. Eu sei, eu conheço pessoas assim. Eu não tô falando disso aqui, meu querido. Eu tô falando que o mundo espiritual maligno também é real. O mal existe. E o mal não está sendo falado hoje em dia só da parte do bem de Deus. Ok, amém, tem que falar mesmo, fala mesmo. Mas não esqueça também de falar das trevas, do mal, que o mal existe. Você sabia que Jesus ele pregou mais sobre o inferno do que o céu? Porque o céu por si só ele já se fala, ele já se completa. Deus não precisa falar muito, porque ele é Deus, que a hora que quiser fazer, ele faz. Mas o inferno, meu querido, o inferno precisa falar dele. Porque o inferno hoje é disfarçado, muitas coisas. E também tem vindo declarado, e tem pessoas que estão cega, porque não querem enxergar a realidade da vida. E o mal existe. O mal está descancarado aí para quem quiser ver, até mesmo nas redes sociais. Hoje o mal, antigamente, né, você encontrar alguém aí que fazia alguma coisa mal, você tinha que, sei lá, você tinha que andar bastante, sei lá, você tinha que perguntar a alguém e bater mesmo perna e perguntar, né, e falar, enfim. Hoje não, hoje o povo tá indo pra internet, venha que eu vou fazer, venha que você vai conseguir. O mal está declarado na nossa cara, nos nossos olhos, a gente não acorda para a vida. Gente, eu já vi lives aqui na plataforma de pessoas que declaram que é do céu, pessoas que declaram que é de Deus, fazendo aquela negócio lá, né? Outras lives que quando corta aqui eu nunca fiz, nem sei como é que é isso, não quero saber, tô correndo disso. Fazendo lá aquelas batalha que fala, né? Com o cara que é da treva, com a mulher que é da treva, como é que é isso? Como é que é esse negócio? Me explica, gente. Como é que o povo... Se a Bíblia fala que o santo não se mistura com o profano, quando você pega a tua rede social para divulgar trabalho das trevas, você está se misturando sim. Você está se misturando assim, ah não, Ana, você está muito religiosa. Ah não, Ana, você está falando isso. É porque você está querendo ibope, você está querendo... Meu querido, pensa que tu quiser. Pensa que você quiser, minha filha. Mas o que Deus manda falar, eu falo, não tô nem aí. Você é livre para seguir, não seguir, arrastar para cima, como diz o povo. Né? A irmã aqui está concordando comigo, é verdade, a Ana Marina. O Henrique também é verdade, glória a Deus. Gente, temos que despertar para a vida. O inimigo, ele vem disfarçado também, tá? Ó, o povo lucra, né? Com a tal da batalha. E os bobão lá mandando um montão de dinheiro. Mas tem uns que é declarado ali, gente, que é da treva. Às vezes você entra, aí você vê uma irmãzinha ali cantando, glória a Deus. Aí do outro lado tem um cara pelado, sem camisa. Sem brincadeira, é verdade, isso é real, já vi aqui, ó.
em algumas lives. Já parei até de seguir certas pessoas que eu seguia que pra mim tá tudo bem, né? Mas aí depois tá fazendo essas coisas, falei, não, essa pessoa tá com uma visão bastante errada. Gente, nós não podemos misturar, gente, as coisas, não. A Bíblia manda você não se misturar. Mas você tá querendo ser mais do que eu sou, Tuana? Não, longe de mim. A Bíblia fala que quem quer ser maior tem que ser menor. Tem que ser o servo, tem que ser a serva. Só que a Bíblia também manda você vigiar. A Bíblia também manda você afastar da aparência do mal. A Bíblia também fala que o inimigo existe, que as trevas existem. E a Bíblia também disse que treva e luz não combina. Se você chegar, a treva tem que ir embora. Como é que tu chega? Tu diz que é luz, homem. Tu diz que é luz, mulher. E a treva tá ali na tua frente, na tua cara, na tua rede social. E ela não bate em retirada. Por quê? Porque ela manda o convitinho lá, ou ele, né? O filho do cão, a filha do cão, e você aceita. Você sabia que quando eu entro aqui, o mais de convite que eu recebo, meu querido, somente à noite, que eles amam vir à noite. Eu não recebo isso não, meu querido, não quero saber disso. Mas talvez assim sua plataforma não vai crescer, assim a plataforma não vai te ajudar você a crescer, não tô nem aí. Não tô nem aí, eu prefiro pregar com pouquíssimas pessoas do que ficar pregando para multidões misturada com eles, misturada no erro, misturada no ruim, dando brecha pro inimigo me acusar, dando brecha pro inimigo também me atacar, pois eu já tenho minhas lutas aqui, no dia a dia. A Bíblia fala, basta cada dia o seu mal, eu vou dar brecha na internet também. Vou dar brecha de graça, como diz o outro. Não, meu querido, eu saio fora desse negócio. Sai fora desse negócio. Se você tem um amigo, se você tem uma amiga, se você tem como, tipo assim, você tem uma intimidade com ele, intimidade com ela, pra falar, amiga, não fica fazendo isso não, porque isso não agrada o Senhor, não. Você pode mostrar ela na Bíblia, sobre essas partes que eu tô falando, sobre treva, que não mistura, que o santo não pode misturar com o profano. Uma coisa é você aceitar aqui pessoas também que é de Deus na plataforma, pessoas que vai vir aqui contar um testemunho, pessoa que vai vir aqui falar da palavra, pessoas que vão te ajudar também a falar do reino. Outras coisas é você misturar com o profano que tá lá pelado, sem camisa, ou a mulher mostrando o decote, sei lá, fazendo o que for, talvez até mesmo adorando o inferno, adorando o inimigo na sua cara e você não enxerga, parece que tá cego, tá cega. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Cristo Jesus, vamos acordar para a vida, crente. Vamos acordar para a vida, homem de Deus, mulher de Deus. Não batemos no peito para falar que somos homens e mulheres de Deus? Então vamos bater no peito para sair fora disso. Para não ficar dando ibope, para que o inferno venha e te lance lá também junto com eles. Ana, mas você não quer que eles se arrependam? Não estou falando isso aqui. Não mistura um assunto com o outro. Uma coisa é eu orar para Deus ajudar ele, outra coisa é eu misturar junto com ele.